pessoal, vamos responder aqui uma prova que passou já tem um tempinho, tá? Essa prova aconteceu no início do ano. É a prova do IFSC, Exame de Classificação para os Cursos Técnicos Integrados 2026.1. O objetivo aqui é responder as 7 questões de língua portuguesa. E vamos lá. Direto no comando. Questão 1. As expressões destacadas no texto 1 são locuções adverbiais e têm função de acrescentar informações de circunstância. Locuções adverbiais têm dois ou mais termos, tá? Tem função de acrescentar informações de circunstância. As informações que essas expressões oferecem são, respectivamente, de... Olha, está destacado aqui. Percebe que tem dois termos, cada uma está destacada? Quando eu falo nos Estados Unidos, eu falo de lugar, né? Vamos marcar aqui que poderia ser essa. Lugar. Só fica entre essas duas. 2022, trata-se de tempo. Questão 1, já deu para matar, ou acertar, vamos falar assim, né? Letra C, gabarito letra C. Muito tranquilo, certo? Precisou ler o texto? Não, já está destacado aqui, então eu vou correr, porque o tempo é ouro, e já vou para a próxima. Gostei muito dessas questões. Leia o texto 2. Eu sei, mas não devia. Marina Colossante. Se você costuma ler, você já de cara você já observa, já reconhece os gêneros textuais. Então, olha só. Sobre o texto 2, é correto afirmar que o texto é uma crônica? Sim. Achamos a resposta, muito direto. Muito claro e evidente que é uma crônica. A crônica aqui, vamos ver aqui, que aborda as angústias da vida moderna. Sim. Marina, eu sei, mas não devia. Que a pessoa ela tá fazendo uns questionamentos. Preciso ler? Olha, não vai precisar, porque os outros gêneros aqui é conto. Conto tem toda uma narrativa, é diferente. Poema, até o formato é diferente. Novela tem narrador. Conto e poema tem narrador. Artigo de opinião, não necessariamente, que é algo mais, uma escrita mais casual, assim, tipo uma reflexão. Então, letra 2, questão 2, letra A, de amor. Já partiu para a questão 3. Texto 3, engano. Sobre as expressões destacadas no texto 3, é correto afirmar que, olha só, um lance, pegar um cineminha, de cara rolou um clima, um programinha. Então, essas palavras, elas são formais ou informais? Letra A, pertencem ao nível coloquial da linguagem. Tá certo. Empregada em situações de informalidade. Aquela linguagem mais despreocupada, mais tranquila, mais fluida, assim, do dia a dia, aquela conversa. É um texto da Rita Lee, Drops. Por que será que ele não liga? Disse que precisava falar comigo, um lance. Se duvidar, isso aqui é até uma letra de música. Aí as próximas. Pertencem ao nível formal de linguagem? Não devemos utilizar essas expressões numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Já pensou você ir numa entrevista de emprego? Ou mesmo numa apresentação de seminário na faculdade? Aí você vai
falar essas coisas assim, um lance, um programinha, já pensou? Não fica legal. Então, já pensou um médico falando essas expressões? Um empresário? Um prefeito? Num plenário? Não fica bom, não são de bom tom. Assim, na ocasião de formalidade. Letra C. São expressões adaptadas de outros idiomas? Não. São expressões brasileiras, da língua portuguesa mesmo. São expressões normalmente associadas a falantes oriundos da zona rural? Pelo contrário, é um marcador muito de zona urbana, de capital, de lugar grande, de centros urbanos. Letra E. Pertence à norma culta da língua portuguesa, empregada pela maioria dos falantes nas situações cotidianas. Não mesmo, é totalmente o contrário à língua culta. A língua culta é cheia de cuidados, de conjugação adequada, regência verbal, respeitada, regência nominal, tudo perfeito. Então, não. Então, é a questão 3, letra A, de amor também. E partiu para a questão 4. Temos o texto 4 e temos umas lacunas para preencher. Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem adequadamente as lacunas numeradas no texto 4. Até metade do século XVIII, o português era a língua muito conhecida da maioria da população do Brasil. Basicamente, língua portuguesa pouco conhecida da maioria da população, vamos grifar aqui. A maioria da população do Brasil, basicamente, o que é basicamente a maioria da população, que é o que? Formada. Então, já a primeira palavra eu já sei que é formada. Essas outras aqui, que começam com masculino, nós já vamos descartar. Por indígenas, negros ou mestiços. Falava-se de a língua geral de base tupi. Vocês sabem que a base da nossa língua é tupi, né? Tupi misturado com latim, tá? Basicamente, no Brasil predominava o tupi antes dos portugueses chegarem. Essa língua era também o principal instrumento dos jesuítas para catequizar indígenas nas aldeias, missões e escolas. Assim, os portugueses que se transferiam para a América precisavam. Os portugueses precisavam. Aqui, acirrado. Vamos ver quem vai decidir aqui. Tornar-se bilíngues para comunicar com a população local. Essa situação começou a mudar quando, no ano de 1757, o Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal, tomou uma série de medidas radicais para restringir a influência da Igreja e controlar a atuação dos missionários da Companhia de Jesus. Expulsou os jesuítas da colônia do Brasil, confiscou todos os seus bens e confiscou, né? Olha só, presta atenção na tendência do verbo. Confiscou. Tomou. Expulsou. E confiscou todos os bens e o que?
proibiu. Continuando a tendência do verbo. Quem fez tudo isso? Foi o Marquês de Pombal. Então, questão 4, letra E de excelente, que você é um aluno excelente e acerta todas as questões. Questão 5. De acordo com o texto 5, é correto afirmar que... Tem que ler o texto. O Sistema Nacional de Transplantes, que integra o SUS, é o maior programa público do gênero do mundo. Em 2023, foram feitos 29,2 mil transplantes no Brasil, sendo que quase 9 em 10 foram bancados pela rede pública. As filas são organizadas por estado e os receptores são cadastrados em ordem cronológica, mas prioridades podem ser estabelecidas em função da gravidade do caso ou da proximidade geográfica entre doador e receptor. Ou seja, se morar perto, já ganha uma prioridade, pela logística se tornar mais célere, mais ágil. As filas são fiscalizadas pelo Sistema Nacional de Transplantes e valem inclusive para os pacientes que fizerem a cirurgia na rede particular. Fonte: Esteves Bernardo, o Complexo, Parte Final, Tecnologia e o Dilema. Piauí. Disponível na Folha do Piauí. De acordo com o texto 5, é correto afirmar que o SUS é o maior sistema de saúde privado do mundo? Presta atenção nisso aqui, ó. Privado não. O maior programa público. Em 2023 foram feitos 29,2 mil transplantes pelo SUS. Não, foi feito pelo Sistema Nacional de Transplantes. Letra C. As pessoas que precisam de doação de órgãos entram em uma fila onde as mais idosas têm prioridade. Essa prioridade ela pode mudar, né, dependendo da localidade. Letra D. A fila para receber doação de órgãos é a mesma, não importando se o transplante será realizado pelo SUS ou na rede particular. Questão 5 vai ser a letra D de Deus. De Deus é bom. Deus é fiel. A questão da prioridade, vocês viram aqui que essa prioridade ela pode variar, tá? Variar se um receptor morar perto do outro, independente da idade, ele vai ganhar prioridade. Letra E. Em nenhum caso será permitida a doação de órgãos entre pacientes que estejam em diferentes estados. Não, ela é feita entre estados também. Questão 6. Voo, Cecília Meirelles. No texto 6, há forte presença de figuras de linguagem, recursos que alteram o sentido literal das palavras. A partir da análise do texto, assinale a alternativa correta. O título do poema, Voo, apresenta a possibilidade de sentido figurado, uma vez que se refere a borboletas andorinhas. Não apresenta possibilidade. Olha só. Voo aqui é no sentido figurado, porque ele está falando que as palavras voam. Vocês já viram palavra literalmente voar? As borboletas voam, literalmente, mas as palavras voam. Então, a letra A não está correta.
Letra B, no trecho bando de borboletas multicores ocorre uma personificação. Por acaso, esse trecho, bando de borboletas multicores, por acaso estou dando qualidade de pessoa, qualidade de gente, de ser humano? Uma personificação? Claro que não. Letra C. No verso, viam as palavras como águias imensas. Não ocorre comparação. A palavra como é uma comparação. D de Deus. No verso, como escuros morcegos, como negros abutres, as palavras voam. Os termos empregados devem ser entendidos em seu sentido literal e não como figuras de linguagem. Não, pessoal, também não. Letra E. Em alto e baixo há uma oposição de termos que exemplifica uma antítese. Agora aqui sim, antítese são ideias contrárias. São contrárias. Alto e baixo. Um é oposto do outro. Opostos. Eu não quero essa cor. Aqui vai ser opostos. Pronto. Só falta uma. Questão 7. Observe a imagem 1 e leia o texto 2. Vamos fazer a relação desses dois textos. O texto visual, que tem aqui é misturado, né? Um texto com imagem e texto escrito. E um texto só de palavras. Com base na imagem 1 e no texto 7, analise as proposições a seguir. As palavras levado na imagem 1 e sabido no texto 7 exercem função de substantivo. O pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Aqui está no sentido de adjetivo? Não, aqui é um verbo. O mais levado. Olha que sacada legal. O mais levado. Essa propaganda ficou ótima. Levado no sentido de levar literalmente, de compra, de ser um item muito comprado. Aqui no texto 7, ele faz referência ao personagem Menino Maluquinho, criado pelo Ziraldo. Era uma vez um menino maluquinho que tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Os macaquinhos no sotão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sotão, ele era um menino impossível, ele era um menino sabido. Aqui é um adjetivo. Ele sabia de tudo, a única coisa que ele não sabia era ficar quieto, como ficar quieto. Então, essa aqui já não é. 2. Para compreender plenamente a imagem 1, é preciso conhecer o personagem descrito no texto 7. Sim, o leitor só vai entender se ele tiver um conhecimento prévio de quem é o personagem maluquinho, porque senão fica uma coisa sem sentido. Se eu não tenho um conhecimento prévio desse personagem, que o menino maluquinho usa uma panela na cabeça, eu não entenderia esse trocadilho, essa brincadeirinha. 3. No trecho tinha vento nos pés, existe a figura de linguagem metáfora. Olha, sim. A palavra maluquinho está empregada como adjetivo e pode estar no diminutivo, tem acentuado valor pejorativo.
na verdade, é uma forma carinhosa de se referir ao menino. Não é pejorativa, não é uma crítica. Não percebo uma crítica em maluquinho. Então, vamos ver aqui qual alternativa contempla a 2 e a 3. A letra C, de coração. Coração, para que se apaixonou. Letra C. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Quantas vocês acertaram?